Esse é o Café com Semi de número 198, gravado num domingo de manhã e motivado por um vídeo que eu acabei de assistir de uma amiga da Adriana Abreu, que é diretora de escola, esposa de um amigo querido do Felipe, e ela fala no vídeo sobre as crianças, sobre o Rio de Janeiro, enfim. Sugiro que vocês sigam ela, Adriana com 2 N's Abreu, e ela fala sobre... Eu vou botar aqui o tema da live. Modo fuga, modo defesa versus modo descoberta. Modo descoberta. Bom, então voltando aqui, eu gravo agora esse vídeo por conta do vídeo que eu vi da Adriana, né? Que ela fala sobre as crianças. Sobre, enfim, o Rio de Janeiro, eles moram no Rio de Janeiro, e realmente o Rio de Janeiro tem seus problemas, o Rio de Janeiro está perigoso, o Rio de Janeiro tem violência, enfim, tem trânsito, muitas coisas podem acontecer de fato, e acontecem, mas se a criança, dentro do ambiente familiar, só ouve isso, né, ela é despertada para uma angústia que ela naturalmente não tem. Então, uma pergunta é, para que despertar tanta angústia nas crianças, falando mal dos problemas ao redor, ao invés de só protegê-las sem falar, tá? E eu amplio isso para a questão política, né? Para que ficar falando de política com criança? Para que falar suas opiniões, muitas vezes apaixonadas, sobre política desde muito cedo para uma criança, para que sejam despertadas angústias nela, justamente, sobre temas com os quais ela não tem o menor contato direto, né? Então a criança, ao invés de ficar, sei lá, fantasiando uma guerra imaginária com os bonequinhos, ela fica imaginando que de fato existe uma guerra e que isso pode chegar até ela, e a gente sabe que muitas vezes não chega, né? Então, para que despertar esse tipo de coisa nas crianças, né? Porque a criança, e a Adriana explica no vídeo, o cérebro funciona em 2 modos, né? O modo defesa e o modo descoberta. A defesa é quando você, né, fica ouvindo que algo vai chegar até você ruim e você se defende daquilo. E descoberta, quando o mundo se apresenta como uma oportunidade. De você aprender, de você conhecer, de você, enfim, de você viver de fato, né? E o que você quer despertar nas suas crianças, né? Será que uma criança, quando ela é despertada, quando ela vive no modo descoberto e os pais defendem ela do que de fato é nocivo, ela não vai prosperar muito mais intelectualmente? Então esse é um ponto. Mas o que eu queria fazer era trazer isso que foi falado nesse vídeo dela, da Adriana, que é uma diretora de escola, para a medicina. Então vamos lá, avança aí da infância para infância acadêmica, vamos pensar assim, e coloca ali um estudante, um aluno de medicina, que ele entra na faculdade e ele vai ser despertado a uma série de angústias, né? O que é uma angústia? Angústia é um sintoma que não engana. Angústia é um sintoma primordial. Angústia é a cisão entre o prazer esperado e a própria realidade. É isso que desperta uma angústia, né? É você esperar um prazer em determinado aspecto da realidade e aquela realidade não te despertar esse prazer. E o que o aluno de medicina ouve, né? O aluno de medicina, ele consegue viver no modo descoberta ou ele vive no modo defesa o tempo todo, né? Então, a primeira grande defesa, o primeiro grande problema, a meu ver, né, é o fato do aluno não ser preparado intelectualmente e academicamente para entrar na faculdade de medicina. Então, o fato de ter que estudar muito já o coloca no modo defesa, né? Essa é a primeira grande barreira. Que a medicina sempre foi para bons alunos de escola, ou para pessoas que conseguiram se organizar para estudar e ter o estudo como parte da vida. Então, aquele aluno que nunca foi um bom estudante de escola, que sempre passou aí aos trancos e barrancos, quando ele entra na faculdade de medicina e é colocado um conteúdo muito grande, ele automaticamente entra no modo defesa e ele vai se colocar como vítima, já que ele está em defesa, e ele vai atacar alguém, ou melhor, ele se considera atacado por alguém, normalmente quem o ataca são os professores ou a própria instituição. Então esse é o primeiro problema concreto que acontece. Mas beleza, não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do bom aluno de medicina, que é com quem eu tento falar, né? Ou do aluno que quer melhorar, que quer ganhar assim, uma musculatura cerebral,
para poder, de fato, entender que estudar não coloca ninguém em modo defesa. Então, passado por essa barreira, vamos pensar, né, no que vocês escutam. Né, que tem muito médico, que tem, enfim, que várias profissões da área de saúde vão roubar o campo do médico, que o salário médico vai cair, que tem uma série de pós-graduações aí que estão dando especialidade a quem não é especialista, que pensa aí, se tiver alguém aí que sabe mais alguma ameaça, me fala. Vamos pensar outra. Que... Sei lá, tava com uma na cabeça agora, mas eu esqueci porque os cachorros estão latindo. E eu não consigo me comunicar. Já pulou aqui na porcaria de cachorro, mas enfim. O que eu tava falando? Bom, do tipo... boa, a inteligência artificial, né? Vem a inteligência artificial como uma ameaça, né? Vem ali o número de médios. Vou repetir aqui, o número de médios, a inteligência artificial, as pós-graduações, as novas especialidades. E aí existe um problema sério que acontece hoje, que é a fadiga bayesiana. O que é a fadiga bayesiana? É o fato de ter tanta informação produzida diariamente que você não consegue montar scripts mentais de atuação, porque cada dia vem uma ameaça de uma nova informação que pode reconfigurar o seu modelo de pensamento, de probabilidades e possibilidades. E a gente cansa, né? Então, o volume de produção cansa, né? O ataque aos valores de referência, isso é um outro problema, né? Que é uma ameaça, sim, né? Que eu vejo o tempo inteiro, os alunos de medicina e médicos não conseguem lidar com isso. Existe um ataque frontal aos valores de referência. Tá? O que é um valor de referência? É uma média de uma população, 2 desvios padrões para um lado, 2 para o outro. É óbvio que a imensa maioria das pessoas saudáveis estarão dentro do valor de referência e algumas saudáveis estarão fora. Tá? Então, chegar para um paciente e falar que eu cuido de você e não dos valores de referência é muito perigoso. Tá? É muito perigoso, porque você pode pegar ali uma pessoa que tem um sintoma, por N razões, esse sintoma então é atribuído a um número dentro de um valor de referência, e aí ela é medicada. Né? E a gente sabe também que existe ali o efeito placebo, né? Existe ali a relação do médico com o paciente, e muita gente que acredita no tratamento, enfim, vai melhorar com o efeito placebo, e cria-se uma confusão generalizada, né? Uma insatisfação dos médicos mais velhos, né? Então, quantos médicos mais velhos também, eu até brincava, chamando de tiozão do apocalipse, né? Aquele médico que chega pro aluno de medicina e fala meus pêsames por fazer medicina. Não tem nada mais triste do que isso, né? Você imagina um médico aí de, sei lá, 30 anos de medicina que fala meus pêsames pro aluno de medicina. Isso faz mal, né? Isso cansa. Isso pode ajudar a colocar a pessoa em modo defesa. Então, o aluno de medicina, ele começa a encarar a faculdade no modo defesa, né? Ele se defende de tudo. O que eu preciso fazer para sobreviver, né, em meio a esse mundo terrível, né? E aí começa, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Aí a briga por currículo, né? Antigamente era assim, agora mudaram alguns editais, mas enfim, não deixa de ser, né? O currículo perfeito, sair do Brasil e ir para os Estados Unidos ou para outro país porque é melhor lá fora, né? Ou, sei lá, a propaganda do Instagram se usa disso, né? Se serve disso, que é o quê? Que é criar um inimigo comum, que é justamente quem te coloca em defesa. E oferecer a solução, te vender a solução do inimigo comum. Então as pessoas ficam tristes, né? Porque elas ficam o tempo todo em modo defesa. Vocês sabem do que eu estou falando, não preciso mais exemplificar. E qual que é o grande problema disso? O grande problema é que a faculdade de medicina, ela deveria ser uma aventura intelectual. Tá? Um aluno de medicina, ele tem que entrar na faculdade fora do modo defesa. Ele tem que estudar aquilo ali. Ele tem que aproveitar o curso de medicina, né, sem se preocupar muito com o futuro. Tá? Eu sei que isso vai contra a tudo que falam aqui. Né? Que tem que se preocupar, tem que se posicionar na internet. Não tem nada. Então, não tem. Por quê? Porque no final das contas, assim, o momento que a gente vive hoje é um momento que ele tem suas dificuldades próprias, ele tem as suas barreiras próprias, né? É um momento, como todos os momentos, como todas as épocas. Tá? Há 20 anos era uma outra época e tinha os seus próprios problemas. Há 30 anos, há 40, 50 anos. Ou você acha que um dia a gente vai chegar daqui a
20, 30 anos e falar assim, não, porque na minha época, em 2025, os alunos eram bons. Não existe isso, né? Cada época tem seus problemas. E é muito provável que a solução para os problemas de cada época a solução venha depois de um longo tempo de um aluno vivendo no modo descoberta, tá? Não no modo defesa. Ninguém se prepara para o mundo encarando uma graduação na defensiva, né? Você se prepara para o mundo encarando a graduação de medicina como uma aventura intelectual, né? E eu falo aqui, assim, abertamente, não sei se tem gente aí que me conhece há muito tempo, cara, até na residência, eu nunca fiquei em modo defesa, sabe? Até hoje, assim. Na residência eu queria aprender medicina, assim, eu conversava sobre medicina, eu não me lembro de conversar sobre mercado, sobre esses inimigos, entendeu? Na residência, cara, entendeu? Então, assim, eu fazia residência na UFRJ, assim, os empregos foram aparecendo e as soluções, e olha só que interessante, as soluções que eu tinha para os problemas que apareceram para mim depois, eu só consegui oferecer porque eu passei um longo tempo no modo descoberta, né? Eu me interessava de fato pelos casos clínicos, né? Olha que interessante. Só que isso não é matematizável, né? Assim, parece que isso aí não entra. Ah, não, então assim, a solução que eu digo para essa confusão toda é que a gente tem que se interessar pelo caso a caso. Isso não é glamuroso, isso não é matematizável, isso não é para qualquer um, né? Esse é o grande ponto, né? Isso não é para qualquer pessoa. A pessoa tem que ter ali, né, algo dentro de si que ela consiga fazer as coisas que não são matematizáveis, não são contabilizadas, não garantem nada para frente, né? Não dão garantia de consulta high ticket, não dão garantia de consultório lotado, nada, não tem garantia, né? Mas existe um modo, né? Que é o modo que você se coloca, que é o modo de descoberta, tá? E a graduação de medicina precisa ser assim, ela precisa, né? E qual é o argumento que eu posso usar aqui para dizer que dá para ser assim? Cara, você vai ter uma profissão. Você vai acabar o curso de medicina, você vai ter uma profissão. Você vai ter uma profissão que é bem provável que você consiga trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Assim, chegando com calma, chegando, enfim, de forma digna, né? Se você vai ficar rico em qualquer lugar do Brasil, talvez não. Mas você vai trabalhar de forma digna em qualquer lugar do Brasil, né? Chegando com um diploma, com uma especialidade e disposto a trabalhar. E você vai trabalhar bastante durante um tempo. E olha, ainda digo mais, depois de uns anos, 10, 15 anos, você provavelmente vai poder escolher, tá? Trabalhar de uma forma mais organizada. E aí você vai poder acumular algum tipo de patrimônio e ter uma vida digna, uma vida boa, próspera. Aí que tá. A medicina é uma carreira que, para uma pessoa que tem essa visão, eu acho, né? Ela tem uma prosperidade, cara. Entendeu? Então não dá para viver no modo defesa o tempo todo. Não dá para acreditar nessas ameaças o tempo inteiro, entendeu? Isso aí eu falo bastante aqui, falo com os alunos, né? Eu tenho 20 anos de formado quase. Eu sou absolutamente satisfeito com a minha profissão. Mudei de cidade, né, com 10 anos de formado. E assim, a medicina me deu tudo, cara. Me deu minha saúde mental, me deu minha alegria. Eu trabalho pra caramba. Assim, eu não trabalho pouco, eu trabalho muito. E vou continuar trabalhando muito, tá? Esses dias eu ouvi uma reflexão interessante que a IA seria uma ameaça ao emprego do bom médico, no sentido de aproximar o resultado do bom médico do mau médico, e daí os maus médicos se camuflariam. Sim, eu não sei exatamente o que isso quis dizer. Talvez seja o seguinte, né? O mau médico ele atingiria resultados, né, enfim, semelhantes ao do bom médico. Mas, cara, a verdade é que a imensa maioria dos casos da medicina não são extremamente complexos, né? No sentido de... As pessoas são complexas, mas os scripts mentais que envolvem as doenças, a maioria se repete, né? Então, não sei, eu acho que o que diferencia o bom médico do mau médico não é exatamente a capacidade de dar um diagnóstico, porque o que diferencia é como ele se relaciona com a pessoa. Não tem a menor dúvida que uma clínica se faz, tá? E presta atenção, uma clínica, né? Não é uma clínica, um instituto, não, que você vai criar fisicamente. Uma clínica é uma pessoa com um conjunto de pacientes que acredita nela, né? E que recorre a ela em caso de doença.
Uma clínica se faz na confiança, né? No quanto que o paciente ou esse grupo de pessoas confia nesse médico e na capacidade dele preparar o ambiente para prometer a melhor intervenção médica. Né? A intervenção que eu digo pode ser medicamentosa ou não, né? Pode ser cirúrgica ou não. Então, isso é um perigo, né? Talvez um dos grandes perigos da graduação médica hoje em dia seja o modo como os alunos entram, né? Já com medo, já na defensiva, achando que tem um mercado que vai, enfim, que vai tirar o fígado deles, a não ser que eles se rendam a todas essas propostas instagramáveis, bizarras, né? Até a própria proposta dos cursinhos de passar em prova, né? Assim, a ideia é vender coisas para vocês o tempo todo, né? Vender desde o primeiro período, se for possível, né? Assim, essa é a ideia. O médico hoje é o melhor produto, o médico é a melhor mercadoria. Eu não tenho a menor dúvida disso também. Tudo se vende para médico. Quantas pessoas que você não tem ideia do que a pessoa é, né? Você fala assim, você olha e fala, o que esse cara faz? Aí ele tá lá vendendo método para médico, de high ticket, sei lá, de lidar com... Então, assim, as pessoas elas estão, de verdade, se organizando para sair da profissão que elas têm e vender coisa para médico. Assim. E aí, como é que se vende coisa para médico? Colocando o cara no modo defesa. O cara em modo descoberto, assim, ele não está muito no mercado. Ele não é uma peça do mercado, normalmente. Claro que ele vai consumir uma coisa ou outra, mas não é. A própria comunidade de medicina intuitiva, eu só estou falando isso, mas eu tenho um produto digital. Mas assim, quem acompanha sabe, a própria comunidade ela não está no modo defesa. Eu nunca falei, talvez no começo, lá quando eu comecei, enfim. Mas assim, não falo, acho que eu nunca falei que você precisa entrar para poder, nada, cara. Assim, é um ambiente onde se discute caso clínico mesmo. Assim, o que você vai fazer? Assim, quem entra na comunidade sai como? Não tenho a menor ideia. Assim, pode sair do jeito que tiver que sair, do jeito que quiser. Mas qual é a promessa? Né? Você não tem promessa nenhuma. Você vai discutir caso e aprender a discutir caso. Entendeu? Isso pode ser que você comece a perceber isso depois de um tempo, quanto é bom. Mas não é de imediato, entendeu? Então vocês têm que tomar cuidado, porque o médico ele é uma peça do mercado. O médico ele é ali a figura que as pessoas estão em cima, porque a princípio o médico ganha dinheiro quando se forma, e a ideia é que eles comprem tudo que é oferecido, né? É isso. É exatamente isso. Né? Oferece... É um mundo onde é um mundo dinheirista, né? Absolutamente dinheirista, onde se vende tudo para médico, qualquer coisa, né? Maurício, a pior coisa que eu fiz nos últimos 15 anos da minha vida foi contratar uma consultoria para organizar minha clínica. Simplesmente foi uma burrice e perda rápida de dinheiro. É isso, né? É exatamente essa a ideia que eu tenho, né? As consultorias. Eu recebo mensagem no Instagram, ó. Eu recebo mensagem no Instagram, eu não sei exatamente por quê. Talvez por eu ter um número médio de seguidores. Mas eu recebo mensagem assim, quase que semanalmente. Olha, nós somos uma equipe que pode te ajudar a faturar não sei quanto mais, sabe? Assim, aí a resposta que eu dou assim, fala, mas assim, eu não... isso faz... é engraçado, né? Porque a frase é assim... Eu sou uma equipe que não sei o que, você pode ter um produto digital e faturar tanto, e eu vi seu conteúdo, não sei o que e tal. Você pode ter um produto digital e escalar as suas vendas, assim, faz sentido para você? Aí normalmente eu respondo assim, não faz sentido para mim. Porque a pessoa não me conhece, ela não sabe o que eu quero, ela não sabe com o que eu trabalho, como é que eu sou, entendeu? Como assim? Ela vai me mandar uma mensagem. Aí eu respondo para aprofundar a conversa. Tá? Não, mas olha só, você não me conhece, não sei o que, e a pessoa não responde mais, entendeu? Então, assim, é uma coisa absolutamente promíscua, entendeu? É bem tosco isso, se a gente for parar pra pensar, sabe? E uma vez também um cara aí de milhões de seguidores me mandou mensagem. A Maurício falou que todos recebem, o tempo todo, né? É isso aí, cara. O tempo todo, cara. LinkedIn também. Um dia eu recebi uma mensagem também de um cara grande na internet, eu não conhecia o cara, mas mandou assim, começou a falar do meu perfil, que gostava do meu perfil e tal, que gostou das coisas que eu falei, e eu conversei como se ele fosse uma pessoa, entendeu? Como se ele fosse um ser humano normal. Falei, pô, que legal, cara, até vou ver o que você fala também. Aí vi e tal. Não me identifiquei exatamente, mas, pô, legal, o cara viu, beleza.
Aí travou uma conversa, sabe? Eu falei, pô, interessante o cara ter visto o meu conteúdo, talvez ele tenha gostado mesmo de alguma coisa. E depois ele falou, pô, o meu sócio, ele pode te oferecer, fazer um diagnóstico, né, de como é que tá a sua conta, o seu engajamento, um diagnóstico sem custo. Eu falei, pô, mas diagnóstico do quê? Não, diagnóstico de como é que tá. Aí eu fui ver, o cara tem uma agência, né? Uma agência de consultoria para médico, então não era um diagnóstico. Aí eu perguntei, olha só, depois desse diagnóstico vai vir uma proposta de consultoria, não é? Ah, não, sim, mas o diagnóstico é gratuito, sabe? Eu falei, cara, você tá entendendo? Aí eu falei, olha, desculpa, mas eu não me interessa, não me interessa. E aquela pessoa que conversou comigo durante um tempo não respondeu mais, não teve mais resposta, entendeu? Não teve resposta mais, ou seja, o interesse é absoluto no modo defesa, né? É isso, te coloca como se o mundo fosse acabar e que pode te oferecer uma forma de ganhar muito mais dinheiro, entendeu? E se você não entra se você fala não enfim, se você está num outro modo, né, você não é mais interessante, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas, sabe? E o recado para o aluno de medicina é esse, né? É esse. O mundo não tá tão ruim. Não tá, o mundo não tá tão caótico. Não deixa que despertem essas angústias agora, entendeu? Como assim, cara? Vamos pensar na gente aqui, tem não sei quantas pessoas aqui. Eu vou aumentar o número aqui para quem estiver ouvindo o podcast achar que tá lotado no domingo. Tem só 1.500 pessoas aqui na live. Pensem aí em vocês, por exemplo. Cara, tem algum grande problema iminente? Tirando os problemas que poderiam acontecer há 1000 anos, sei lá, uma doença, um problema desse, assim, uma tristeza, assim, tem algum grande problema? Não tá desse jeito, entendeu? Não, de fato não tá, vocês não podem estar no modo defesa. Vocês são colocados no modo defesa para que vendam coisas para vocês, né? Entendam isso é muito importante. Tá? Talvez assim, o burnout da geração na faculdade envolva esse medo de um futuro, cara. É isso. Eu recebi essas angústias até quando estava no curso pré-vestibular. Exatamente. Mas é isso, né? Vive-se, ganha-se dinheiro em cima disso, né? É bizarro. Essas mensagens que eu recebo aí da galera é justamente essa. Ganhe mais, né? Você poderia estar ganhando muito mais. Eu vi o seu perfil, ele poderia estar muito melhor. Ou seja, te colocar no modo assim, pô, o que eu estou fazendo de errado? É muito ruim, são gatilhos, né? São gatilhos de venda. Beleza, galera? Um abraço a todos e boa semana.